Olá, sou o professor Rubens Ramos. Esta é a aula de análise de investimentos do método chamado VPL, o valor presente líquido. Vamos inicialmente ver uma lista de equações e conceitos que você deve saber antes de assistir essa aula. E em seguida, então, ver o que é o VPL, a matemática, e como usá-lo para a análise de alternativas de investimento. Se você não se sente à vontade com alguma dessas equações que aparecem aqui, cálculo de valor futuro, valor presente, taxa de juros, juros efetivos, juros reais dada a inflação, taxa de juros após impostos, sugiro a você que não siga adiante e volte para assistir às aulas respectivas. Do mesmo modo, se algum desses conceitos aqui listados você não tem domínio ou segurança, valor de dinheiro do tempo, valor presente, futuro, juros, taxa de juros, capitalizar, descontar, juros simples, compostos, fluxo de caixa, equivalência financeira, volte lá e assista a aula respectiva para poder ter uma melhor compreensão dessa aula de VPL. Assumindo então que você já tem domínio do que falei agora há pouco, vamos iniciar nossa aula sobre o VPL. Então, VPL vem de valor presente líquido. É um acrônimo, em inglês, NPV, ou Net Present Value. E, então, como você já sabe, valor presente é o nosso VP, que podemos obter a partir do VF, taxa de juros, aí o período N, descontando esse valor VF para um valor presente. E líquido vem de saldo líquido, ou o que sobra do resultado entre ganhos e despesas, receitas e custos. O método do VPL, então, consiste em trazer para o presente, para um VP, todos os movimentos financeiros ao longo do fluxo de caixa. Sejam esses movimentos financeiros de receitas ou de ganhos, aqui no caso R1, R2, RN, ou de custos ou despesas ou desembolso, aqui no caso C1, C2, C3, CN, e comparar então com esse também o primeiro investimento, o primeiro desembolso. A equação básica, aquela que conhecemos, de valor presente, onde então teremos para todos os movimentos financeiros J, um valor presente J no tempo N, do seu valor futuro dado em cada momento. No método VPL, cabe ao investidor decidir duas coisas. Uma, qual é o N, qual é o período para recuperar o investimento. E a segunda, qual é o I, qual é a taxa de retorno, taxa mínima de atratividade que ele considera aceitável para o seu investimento. Aquilo que iguala o valor do dinheiro no tempo para si. E usando assim a nossa equação básica de finanças de descontar, de trazer o valor futuro ao valor presente, temos que VP igual a VF sobre 1 mais elevado a N. Então teremos que o VPL será a soma de todos os movimentos financeiros, menos o investimento, que é o desembolso, mais o somatório de todas as receitas ou ganhos descontados ao presente, menos o somatório de todas as outras despesas adicionais ou custos também descontados ao valor presente. De modo simplificado, o VPL seria igual a menos investimento mais os valores descontados dos saldos líquidos em cada período de ganhos e despesas de receitas e custos. Mas, observe só, se o somatório de ganhos de receitas menos gastos, desembolsos ao longo do fluxo de caixa for menor do que o investimento inicial, o investimento dá prejuízo. Então, pare por aqui, não é necessário fazer nenhum cálculo de valor presente, de valor de dinheiro do tempo, de descontar, taxa de juros, etc., porque simplesmente o somatório de ganhos menos de gastos futuros do projeto não conseguirão sequer cobrir o investimento inicial realizado. Portanto, assumindo que não há prejuízo, vamos usar o VPL para analisar investimentos. No caso de apenas uma alternativa de investimento, assumindo então uma taxa de retorno mínima de atratividade e um período N para retorno, se o VPL for igual a zero, é indiferente investir ou não. Se o VPL é maior que zero, a alternativa é viável àquela taxa de juros, quer dizer, vale a pena fazer o investimento, ganha-se mais do que o retorno mínimo. E se o VPL é negativo, não vale a pena fazer o investimento naquele nível de taxa de retorno. Mas observe então que essa avaliação depende de duas coisas: da taxa I adotada e do tempo esperado, desejado para o retorno do investimento. Observe que no cálculo do VPL temos aí os termos o investimento e o termo de valores do fluxo de caixa descontado. Então, quanto maior a taxa de juros, menor será o valor presente do termo no somatório. Esse gráfico ilustra aqui, então, o comportamento do VPL em função da evolução da taxa de juros para o mesmo período N. E no caso
da variação do VPL com o tempo de retorno. Observe que o segundo termo, sendo positivo, ou seja, mais ganhos que despesas ou custos, quanto maior o período do fluxo de caixa, maior será esse termo comparado ao investimento, e, portanto, maior será o VPL. O gráfico aqui ilustra esse tempo de retorno e sua variação com o seu impacto no VPL a uma mesma taxa de juros. Observe então que um VPL negativo não significa prejuízo, nem também que ele seja inviável em todas as situações. Dado que o VPL baseado na taxa de juros depende também da taxa de juros. Observe que se eu investir R$10.000 e tivermos um retorno de R$2.000 por ano em 5 anos, um VPL é negativo para qualquer juros acima de zero. Né? Você pode provar isso aí, fazer uma conta. Mas não deu prejuízo. O resultado do investimento foi 0 a 0. Então, se o dinheiro é seu, não houve nenhum prejuízo financeiro. O prejuízo vai ser quando a soma de todas as receitas for menor que a soma de todas as despesas. Né? Mas, mesmo com 0 a 0, se o capital do investimento vier de um empréstimo, que tem uma taxa de juros, aí sim, um VPL negativo será um VPL, um investimento de prejuízo e, portanto, inviável, porque o fluxo de caixa posterior não conseguirá pagar a taxa de juros do capital que foi emprestado. E assim, então, um mesmo projeto pode ser viável, mesmo com um VPL negativo, se o capital for próprio, ou inviável se for emprestado. Nesse caso, então, claramente a taxa de retorno do investimento, do projeto, é maior que zero, mas menor que a taxa de juros do mercado. Ou seja, dá algum retorno ao investidor, mas menos, ou seria negativo, se esse capital fosse emprestado no mercado. O VPL é também um método para analisar várias alternativas entre si, que no caso temos A e B e seu respectivo VPL. E há 3 situações possíveis: mesma duração do projeto, diferente duração de projetos, ou diferentes riscos em cada projeto. A parte de risco vamos ver depois em uma aula específica de como introduzir análise de risco na análise do fluxo de caixa. Na análise de mesmo período de duração das alternativas e mesma taxa de cálculo VPL, de desconto do fluxo de caixa, se um projeto possui VPL maior que o outro, evidentemente, ele é preferível ao outro, A preferível a B. Se são iguais os VPLs, são diferentes em termos de resultado, fazer um ou outro é indiferente. E se o A é menor do que B, o B é claramente preferível a A. Então, basicamente, o VPL permite uma análise rápida do que é melhor fazer em termos de investimento entre comparações de alternativas de investimento. No caso de tempos de duração diferentes do fluxo de caixa de cada projeto, cada investimento, vamos ver como fazer essa análise. Então, observe que, aqui no caso, considerando que o projeto A é mais demorado que o projeto B, então NA maior que NB. Mas, se o VPL de A é maior que o VPL de B, A é preferível a B, porque simplesmente A vai produzir um retorno maior naquela taxa de juros de retorno do que B. Se são iguais, B é preferível, evidentemente porque B retorna antes o capital investido no mesmo ganho. E se A é menor que B, B também será preferível. Então, o VPL será sempre um fator de decisão quando usar esse método, se ele for maior em um projeto que em outro, e se for iguais, o que for mais rápido para retornar o investimento será o preferível para a escolha. Para calcular o VPL, podemos usar, por exemplo, o Excel e a função interna VPL, que quer exige 2 parâmetros, taxa e valores. Aqui no exemplo, que é a planilha com fluxo de caixa, o período T, as despesas e as receitas, o saldo líquido a cada período. E o VPL dado por VPL igual a 5%, ponto e vírgula, e as células que vão preencher o fluxo de caixa naquele período. Fazendo uma análise de o VPL dado a taxa de juros, no caso do fluxo de caixa do exemplo anterior, podemos também construir uma curva aqui indicando como se comporta o VPL para cada nível de taxa de juros aplicado àquele fluxo de caixa. Vimos então como calcular o VPL, que exige a definição da taxa mínima de atratividade e um tempo de retorno desejado, como usá-lo para análise no caso de uma alternativa, de 2 alternativas, no caso de
mesuração diferente e como usar também o Excel para calcular o VPL no fluxo de caixa. Essa foi a aula sobre análise de investimentos VPL, valor presente líquido, um dos métodos mais usados amplamente em análise de investimentos. Obrigado, eu sou o professor Rubens Ramos.